Agora tá legal, Alex. Tá legal, né? Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá. Então, o tema de hoje é decisões operacionais rápidas e inteligentes. A Aquarius, né, é uma empresa tecnológica, muito focada no segmento industrial, e ela vem promovendo, uma série de webinars sobre inteligência artificial, né, é, compartilhando experiência, né, sobre, principalmente, iniciativas da indústria 4.0. E hoje o foco é operações smart. Meu nome é Alexander Sanches, eu sou da área comercial da Aquarius, trabalho como account manager aqui na Aquarius e eu tenho já uma experiência relativamente grande, né, nesse mercado industrial, principalmente no segmento de automação. E essa primeira parte da apresentação, então eu vou estar introduzindo, falando as tecnologias, um pouquinho mais sobre o que a Aquarius, juntamente com a GE, pode contribuir nessa parte, principalmente de operação, né, de uma planta. E uma segunda parte, o nosso colega Mike de Oliveira, da área técnica, ele vai apresentar para vocês uma demonstração, né, dessa ferramenta, né, no iFix, da última versão, a 6.5, onde ele vai apresentar algumas telas gráficas já no padrão, é, em relação aderente à norma ISA 101, né, e algumas novas funcionalidades. Mike, você quer rapidamente se apresentar para o pessoal? Olá, bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Sim, faço parte, né, da equipe do departamento técnico da Aquarius, né, e vou estar aí né, na apresentação, né, demonstrando as novas novidades, né, que vem aí com a instalação do iFix, na versão 6.5, né. Bom, vamos lá. Maravilha, muito obrigado. É, eu queria iniciar essa apresentação com algumas afirmações aqui para a gente poder refletir ao longo do webinar, né? Então, não sei se vocês sabiam, mas segundo o levantamento da Intel, 85% dos equipamentos de manufatura, eles não estão conectados, né? Mesmo nessa década, onde além do IoT, né, Internet das Coisas, voltados à indústria, né, você tem muita conectividade hoje, dados em cloud, enfim, a maioria dos sistemas ainda trabalham em standalone, né, sem essa conectividade que dá uma visibilidade maior para o operador. Um outro dado também da Marsh McLennan, que é uma empresa global de avaliação de riscos, né, e que oferta seguros no mercado, ela detectou que em processos industriais, erros operacionais geram mais perdas financeiras do que falhas mecânicas, do que distúrbios de processo, erros de projeto ou até mesmo sabotagem. Um outro dado interessante que a GE Digital trouxe para a gente é que 80% das paradas não previstas podem ser evitadas. Ou seja, desses 80%, 40% tem relação direta com erros de operação. Pegando essa figura, né, o que a gente acabou de falar, trazendo para essa figura, então você percebe que 80% aqui, segundo a GE, poderia ser evitado. E olha só, 40% do resultado direto é erro de operação. Então, você olhando o copo meio cheio, vamos dizer assim, a gente percebe que dá para a gente ter um grande universo aqui para a gente incrementar e melhorar, né? Tem uma oportunidade muito grande aqui de melhoria. E a apresentação de hoje vai ser mais ou menos nesse foco, né? Como otimizar a operação, minimizando esses erros, esses impactos negativos. E você vê que pelo estudo, né, a GE fez um estudo mais voltado na América do Norte, as paradas não programadas de baixa qualidade, ela gera um valor absurdo aí econômico, né? Então, quais são os grandes desafios da indústria? A gente enxerga basicamente três pilares, né? Disponibilidade e confiabilidade,
custo e risco, né? E o quais são os tópicos que podem contribuir para negativamente com esses três pilares aqui, para que eles não se mantenham em equilíbrio e que maximize a operação. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui: o envelhecimento da infraestrutura, né, estabilidade do sistema. A gente sabe que o sistema ao longo do tempo pode sofrer uma degradação, e se não tiver uma manutenção adequada, também ele começa a ficar mais instável. Confiabilidade dos dados chegando nesse sistema, questões de conformidade, se a operação ela está aderente a normas internacionais, a normas de operação, cibersegurança, segurança física, né? Erros devido à alta rotatividade da força de trabalho, e também de operadores, né? Às vezes você tem um operador experiente, né, se aposentando e a substituição, a reposição não é a contento. Relacionado a custo, então, o custo da matéria-prima, às vezes não se tem treinamento adequado a operadores mais novos que estão entrando, custo com energia, manutenção, alguns fatores que contribuem negativamente. E como mitigar esses fatores? Por exemplo, né, se você fizer um sistema de controle projetado para ser mais seguro, se esse sistema tiver uma arquitetura de recuperação de desastres, por exemplo, uma funcionalidade de backup e restore, você acessar as telas de operação de qualquer lugar, no tempo que você quiser, e não somente dentro de uma sala de operação, né? Se você conseguir fazer um gerenciamento de dados confiável, gerenciamento efetivo de alarmes, né? Ter um processo operacional consistente, melhorar a comunicação interna, né, entre as equipes, você operar de forma mais eficiente, ter uma visibilidade mais aprimorada das operações e fizer uma análise de informações mais efetiva, então são alguns desses alguns exemplos, né, que a gente pode dar para poder equilibrar esses desafios e maximizar a operação. Nesse sentido, tem uma figura aqui que é clássica, né, referente à jornada, vamos dizer assim, da indústria 4.0. É uma figura desenvolvida pela CATEC, é um instituto bem conceituado alemão, onde ele divide em duas etapas aqui, né, essa jornada. Então, a primeira é a mais elementar, né, a mais básica, que é a parte da digitalização, ou seja, você deixar o teu processo, a tua planta informatizada, né? Então, é o mínimo, né? Então, você pegar tudo que é relacionado, os componentes relacionados ao processo, você informatizar, é, atribuir por exemplo, sinais digitais e conectividade com sistemas, né? Então, a partir desse trabalho, aí você estabilizou, você conectou o seu processo no seu controlador e na sua interface homem-máquina, subiu essas informações para um nível de gestão. Aí você começa a trabalhar mais profundamente nas outras etapas da indústria 4.0. Por exemplo, primeiro degrau aqui dessa segunda etapa, visibilidade, né? Então você tem que enxergar o que está acontecendo na sua planta. Outro degrau é a transparência, entender o porquê que isso está acontecendo. O próximo é capacitação preditiva, ou seja, você tem que estar apto a prever o que irá acontecer. E por fim, né, o sonho de consumo das empresas, né, seria a adaptabilidade. Significa o quê? Você ter uma ferramenta, um conjunto de solução que se auto-otimiza baseado nas informações de processo que ela recebe, né? Então, ela recebe, processa e se auto-otimiza. E é aqui que acaba entrando ferramentas mais avançadas, como inteligência artificial, machine learning. Hoje, eu gostaria de focar mais nesse degrau aqui, visibilidade, né? Então, você pegando a pirâmide clássica aí da automação, você percebe aqui as camadas, né, da automação.
É, e justamente a parte da visibilidade que eu quero focar é essa camada, que é a camada justamente que faz a interface com o chão de fábrica, com sensores, elementos finais, atuadores, dados elétricos, enfim, todo esse conjunto de informações, de elementos no chão de fábrica, sobe para um sistema de aquisição de dados, sistema de monitoramento e controle, né? Um PLC, um DCS, faz todo o processamento, né? Inclusive controle, e sobe essas informações para uma interface que, que vai ter o primeiro contato assim, que é a interface homem-máquina, né? Interface humana com o operador. É esse nível, né, nesse nível aqui, que efetivamente a gente vai supervisionar e operar a planta e onde vai ter as tomadas de decisão, né? A partir daí, dependendo da planta, a gente pode disponibilizar essas informações para sistemas superiores, né, sistemas de gestão, gestão operacional, gestão de processo, ou até mesmo ferramentas que contribuem para a otimização da automação, até um nível de integração com o ERP. E o que SCADA, né? O que é um SCADA? A sigla significa Supervisory Control and Data Acquisition, é um sistema de aquisição de dados e controle supervisório. O que efetivamente faz, né? É uma interface gráfica, né, com informações de processo em tempo real, onde você opera o sistema de controle. Existem hoje, a gente vai explorar um pouquinho mais, mas existem ferramentas adicionais que você pode fazer gerenciamento de alarmes e eventos, fazer análise de relatórios, né, de operação, e tudo isso é realizado nessa camada aqui, né? E hoje em dia, os escadas modernos, né, de marcas renomadas, eles são muito mais poderosos que alguns anos atrás, que uma, 2 décadas atrás. São muito mais robustos, flexíveis, né? Então a gente atende uma gama de mercado muito grande, né? Segmento industrial, seja processo contínuo, né? Ou seja, a indústria de transformação ou manufatura, com operando sinais discretos, sinais em batelada, enfim, é um sistema bem, via de regra, hoje em dia, bem flexível, muito integrável, a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, né, a questão de conectividade, escalonável, então tem sistemas hoje que trabalham com alguns poucos pontos, né, de entradas e saídas até centenas de milhares, né, isso falando do mesmo sistema, então são sistemas muito escalonáveis, smart, que é um outro ponto que a gente vai comentar bastante hoje, seguro, né, questão de cibersegurança e, consequentemente, menos vulnerável. Bom, você, olhando um pouco mais atentamente a camada escada, então você vê que existem hoje drivers, né, já dentro dessa camada aqui, né, integrado ao SCADA, que faz toda a interface com o campo, né, com os controladores, os aquisitores de dados, né, que por sua vez está coletando informações e monitorando e controlando informações de campo, né, joga essas informações para uma base de dados em tempo real, e por sua vez vai ser vai vai ser enviada, né, para telas gráficas onde você vai ter uma interface visual com o operador. E ali são realizadas a operação, a supervisão e as tomadas de decisão. Pegando a pirâmide, né, e extrapolando um pouquinho, então a gente vê aqui alguns elementos que compõem a automação, né? Então nosso foco aqui é a escada, né? Existem elementos de drivers, como eu comentei no slide anterior, que já pode estar integrado ao escada, e outros elementos aqui, por exemplo, um historiador, né, que geralmente ele fica numa camada superior para poder requisitar todos os dados temporal, né, da planta para fazer uma análise futura. Sistemas de gerenciamento de alarmes, gestão de produção, inferência em malhas de controle através de sintonias de malha, alguns indicadores de performance.
né? Enfim, ferramentas que compõem aqui a automação para, no fundo, otimizar a operação, né? Seja maximizando, incrementando a produtividade ou reduzindo custos. E o interessante aqui, que hoje já existe ferramentas, né, funcionalidades que já podem ser integradas nessa camada aqui, né? Ou integradas ao SCADA, né? Como, por exemplo, os drivers, né? Que faz a conectividade com o campo ou até mesmo com camadas superiores. O historiador, né, hoje em dia já existem, né, alguns softwares supervisórios SCADA que já traz o historiador para essa camada aqui do nível 2 que a gente chama, né, e trabalha juntamente com o SCADA, assim como um gerenciamento de alarmes mais refinado. Então, a gente, baseado na ISA 18.2, então a gente já traz para esse nível aqui também. Tá? É, com isso, a gente consegue incrementar, né, a questão de conectividade e integração. A operação, ela acaba sendo uma operação diferenciada. Eu vou dar um foco um pouco melhor no próximo slide sobre a operação baseada em HPO, que é High Performance Operator. Sistemas hoje em dia são rastreáveis, você pode realizar virtualizações, a historização, como eu acabei de dizer, já nessa camada aqui em nível 2 e geração de relatórios. O que significa o HPO, né? High Performance Operator. Então, é operador de alta performance. No sistema tradicional SCADA, a gente costuma ter esses 4 elementos aqui: monitoramento, controle, supervisão e sumário de alarmes, né? O que os escadas hoje em dia propõem é algo a mais, né? Na verdade, eles procuram aumentar a eficiência do operador, dando subsídios, condições para que a tomada de decisão do operador seja mais rápida, mais dinâmica. Por exemplo, identificar rapidamente causas e problemas. Então, existem interfaces hoje de alta performance, que eu vou mostrar um pouco mais adiante, que facilita muito a vida do operador, né? Informações em qualquer lugar e a qualquer hora, né? Então, esse suporte não se restringe somente numa sala de operação, naquele período que o operador fica ali, mas você pode extrapolar em obter essas informações e outras fontes no smart device, a qualquer hora, né? Isso seja no nível de operação, no nível gerencial, enfim. Minimizar os erros, né? Então, hoje, o sistema de supervisão e controle, muitos permitem já você trabalhar em conjunto com fluxogramas, né, de trabalho. Então, alguns exemplos, né? Você pode pegar a experiência de um operador sênior, né? Que ele consegue lidar somente com plantas em estado em regime transitório, né, partida e parada de caldeira, compressor, por exemplo, e você pode transferir esse conhecimento, né, para um fluxograma e adotar as melhores práticas para aquele processo. E a partir daí, ele se torna referência para o resto da equipe, né, padronizando. Então, isso você pode fazer um trabalho integrado com um sistema de controle e monitoramento SCADA. Além disso, os alarmes de hoje em dia, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, são alarmes mais inteligentes. Você tem alguns recursos para detectar alarmes e que te auxilia bastante na tomada de decisão também. E o que torna uma boa interface de operação do ponto de vista do operador? Bom, a interface ela tem que ser simples, né? Intuitiva, confiável e assertiva. Você reunir esses 4 elementos, você consegue incrementar muito a vida da operação. Por exemplo, né, uma das facilidades que a gente pode já adotar em fase de projeto, por exemplo, um sistema novo, né, então já pode ser concebido a parte visual, a parte gráfica
do sistema, né, da tela gráfica, ela já pode ser aderente à ISA 101, preconiza algumas práticas que você desenvolve graficamente falando para poder abaixar o estresse cognitivo do operador. Então vamos pegar um exemplo clássico aqui, um exemplo clássico aqui de um reator, né, com zonas de aquecimento, né? Então aqui no exemplo você tem a figura do reator, você tem letras e números representando os tags, né, de cada componente que você está medindo a temperatura, e a temperatura aqui variando dinamicamente ao longo do tempo. O que que você pode fazer com isso? Você pode contextualizar essas informações e trazer para um, é, um faceplate visual desse jeito, né? Então, o que que você está fazendo? Você está saindo de um formato e indo para um outro formato mais contextualizado, né? Uma representação gráfica mais leve, né? Cores mais amenas, menos números, pipocando na tela do operador, de tal forma que por aqui, sem você ter uma informação de número, o operador ele percebe que o processo ele está seguindo a sua normalidade. E quando há um desvio, né, há um alarme, né, na tela, mais discreto que o usual, sem blink, né, e rapidamente, com a tela limpa, clean dessa, ele consegue identificar o que está acontecendo e tomar uma ação mais rapidamente. Então, nos anos 80, né, você tinha telas monocromáticas. Nos anos 90 houve um boom, né, assim, eh, tudo parecia uma árvore de Natal, na realidade, né? Tudo que você podia colocar dentro de uma tela gráfica, você colocava. Mais de 70 é, objetos, 70 tags que você colocava dentro de uma tela, então objetos animados, elementos rotativos, números variando, válvulas abrindo e fechando, mudando de cor, isso tudo era uma poluição visual muito grande para o operador. E hoje em dia a gente tem bastante também, telas que ainda não estão adequadas à norma ISA 101 e o operador, imagina, o operador operando 10, 20, 30 telas dessa por dia, né, em 8 horas por dia. Então, imagine o estresse cognitivo do operador ao final do dia. Ao passo que se ele transferisse uma tela gráfica daquele jeito para uma dessa, o estresse visual dele seria muito menor, ele conseguiria observar as informações realmente relevantes, né, que saem da condição de contorno, e dependendo da criticidade ou da anormalidade, ele tomaria uma ação, né? Então, alguns exemplos aqui, né, de telas mais simples, é, mais intuitivas, contextualizadas, né, para que facilite a vida do operador. Você vê aqui, ó, uma temperatura saiu fora do range, né, então alarmou, é um negócio muito mais leve, mais tranquilo. Alguns exemplos. E, e o que traz, né, de vantagem esses objetos de alto desempenho, né? O minimalismo, então, ou seja, a simplicidade da tela, ela melhora a detecção visual das ocorrências. A paleta de cores, você vê que é uma paleta de cores muito mais reduzida, né? O pessoal até brinca internamente aqui que são 50 tons de cinza, né? Então, mas tem um propósito, né, para diminuir a carga de trabalho, o estresse cognitivo do operador. A codificação visual, os objetos são mais simples, né? Aumenta a velocidade de reconhecimento de eventuais problemas. E os dados contextualizados, como eu mostrei no slide anterior, reduz a sobrecarga de informação. Ou seja, esse conjunto de fatores aqui já é o suficiente para poder, além de baixar o estresse cognitivo, uma tomada de decisão mais rápida, ele eventualmente pode até ter um tempo que ele pode se dedicar a outra atividade, como por exemplo, né, uma vez que a gente trouxe o historiador para essa camada de operação, ele pode muito bem pegar lá, fazer uma análise de dados em situações de anormalidade e avaliar qual seria o procedimento que ele poderia realizar mais rapidamente se essa mesma situação acontecesse de novo.
Analogamente, ele pode também realizar análise de relatórios, né, de operação e fazer até, inclusive, uma análise de alarmes, né? A gente vai ver um pouquinho mais adiante que hoje as ferramentas permitem, né, uma supressão de alarmes. Por exemplo, se tem um alarme secundário, terciário, que não é relevante para a operação naquele momento, ele sabe que aquela malha, esses alarmes eles são derivados de um alarme primário, que é importante, então ele pode simplesmente ocultar, botar numa prateleira silenciado, né, esses outros alarmes para poder ganhar performance de operação. Com isso, as interfaces homem-máquina de alta performance, tem estudos que comprovam que aumenta a eficiência operacional em até 70%, né, e reduz o tempo de resposta em até 40%. É muita coisa, né? Então a gente tem ganhos aí significativos. Pessoal, então eu queria passar essa mensagem da tecnologia, né? Eu queria focar um pouquinho agora no que a Aquarius, né, juntamente com a GE, ela pode ofertar para vocês nesse sentido, né? Então a gente tem a linha Prophecy iFix, ela está na versão 6.5. E eu queria discorrer aqui um pouquinho rapidamente sobre as suas funcionalidades, as principais funcionalidades. Primeiro, né? Por que o iFix, né? O iFix ele consegue reunir tudo isso que a gente falou até o momento, né? Ele é robusto, é flexível, né? Ele contribui com o aumento de produtividade. Em que sentido, né? Hoje, a GE, né, segundo a ARC, ela possui a maior base instalada de sistema escada no mundo, né? O iFix é muito difundido no mundo, muito. Então, para N aplicações, né? Não só indústria de transformação, mas manufatura também, né? Ele é flexível, ele tem opções, de clientes, por exemplo. Além dos clientes convencionais, a gente pode usar terminal server, a gente pode virtualizar o servidor, fazer acesso web, né, acessar por dispositivos móveis. E com todo esse conjunto, ele acaba permitindo aí uma melhor resposta, junto também com alarmes e eventos, navegação otimizada, aderente à norma ISA 101, enfim. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, são clientes mundiais, muitos deles a gente tem aqui no Brasil, e vocês dando uma olhada aí, são de vários, dos mais diversos segmentos, né, a gente consegue atender utilizando o iFix. E, e o que que ele pode oferecer de diferencial, né? Então, eu vou falar em slides subsequentes sobre conectividade. Hoje ele trabalha com drivers específicos para vários fabricantes, né? Então, ele tem uma conectividade muito grande com muitos equipamentos de mercado e trabalha também com protocolos padrões de mercado. Ele permite alarmes, shelving, né? Uma grande diferença que eu vou explicar nos próximos slides aqui também, o que significa. Virtualização de servidor, gráficos de alta performance, que a gente falou há pouco aí, já baseado na ISA 101. Diversos tipos de clientes, né? Clientes web, é, desenvolvidos em HTML5. Ele permite opções de telas responsivas, né? Ou seja, ajuste automático de objetos em função do tamanho da tela. Então, você tem uma tela de operação de 24 polegadas, então você pode pegar aquele ambiente web, o navegador, e redimensionar na tela, e ele automaticamente vai ajustando os objetos. Isso dá para fazer com telas de computador, né, monitores, com smart devices, né, tablets, enfim. Ele trouxe, né, para o nível dele o Historian, que é o historiador da GE, na versão Essentials, que é a versão inicial, para poder fazer coleta de dados em base temporal. E, e associado a essa coleta de dados, né, se você quiser também você pode fazer um Historical Event Playback, que eu vou explicar mais adiante, mas no fundo você pode revisitar aquele conjunto de informações de processo em determinado tempo e fazer uma análise mais aprofundada de tendências, de faceplates, enfim.
E aqui é uma funcionalidade nova, né, que a gente vai apresentar no demo, que é o Configurations Hub. É um ambiente de configuração orientado a objetos, né? Basicamente, você pode criar classes de objetos, criar tags e fazer o endereçamento de variáveis num único ambiente. A arquitetura é uma arquitetura baseada em cliente-servidor, né? Você pode ter um par de servidor redundante, se a aplicação permitir. Isso traz maior disponibilidade. Dependendo do tamanho e da aplicação, você pode encapsular dentro do servidor, além do iFix, também o storing, né? A conectividade com outros protocolos, com outros componentes de campo, né? Por exemplo, utilizando o IGS. E se você fizer um acesso via SYN-Client, você também, dependendo da aplicação, você pode colocar esse servidor de SYN-Client dentro também do mesmo servidor do iFix, tá? Para tornar uma aplicação mais clean. Os drivers disponíveis é uma gama imensa, né? Aqui a gente só está colocando o nome dos fabricantes, mas se você for clicando em cada nome, tem um conjunto de PLCs que faz conexão direta, né? Então é o driver chamado IGS, é um driver multiprotocolo, né? Que ele se integra diretamente com todos esses fabricantes aqui. Inclusive, ele também permite fazer comunicação com protocolos de mercado, por exemplo, é, protocolos abertos, né? Por exemplo, um Modbus, ODBC, o próprio OPC, né? É, Uma novidade na versão anterior, né, na 6.1, a gente obviamente tinha o OPC Client, né, já é o OPC UA, é uma tecnologia mais nova, que encapsula informações e dados de processo. Você pode também, nesse mesmo protocolo, trafegar informações de alarmes e eventos, dados históricos, né, é um novo formato, né? No mesmo layer você pode encapsular todas essas informações. E agora, né, isso com o cliente, né? Ou seja, você pode capturar essas informações de campo, né? E agora foi lançado o server, né? Então você pode pegar essas informações e, é, e disponibilizar para outros sistemas, outros sistemas superiores de gestão, por exemplo, de produção, né, outros sistemas de, de operação que precisa compartilhar essas informações, ou seja, esse é um protocolo bem interessante para poder compartilhar essas informações capturadas no campo. Como eu falei, né, aderente à ISA 101, né, as telas gráficas, né, são telas muito mais leves e intuitivas. Gerenciamento de alarmes, né? Então você tem aqui o sumário de alarmes, você pode aplicar filtros, né, para prioridade de alarmes, aquela funcionalidade shelving, aderente também à ISA 18.2, né, que basicamente você seleciona os alarmes que não tem relevância para você naquele momento, né, ou para aquela operação, e você pode inibi-los, coloca numa prateleira e ele fica temporariamente calado, né, e não atrapalha a operação durante um período selecionado. Aquele historical playback, então você pode resgatar uma informação passada, né, você faz um recording, você grava as informações e depois você pode fazer uma análise, né, através aqui dos faceplates, né, o comportamento daquela variável, através do gráfico de tendência e, eventualmente, identificar um ponto de melhoria, né. É, Ele tem integração também com outras ferramentas da linha Profs, né? Por exemplo, o WebSpace, que é uma ferramenta que é desenvolvida para gerar telas gráficas em HTML5, né? O Profs Operations Hub, que vamos dizer assim,
para a linha Profcia, tanto o iFix como outras ferramentas, você consegue concentrar informações nela, nesse aplicativo, desenvolvendo dashboards e workflow, tá? Você consegue implementar aqueles fluxos de trabalho também em conjunto com o SCADA. Que mais? Você consegue enviar notificações de alarmes, né? Então, se aquele alarme é muito importante, você consegue receber no seu smartphone, no seu tablet, notificações desses alarmes para você tomar ações necessárias, né? E é isso, pessoal. O que eu tinha para falar da tecnologia é isso. Eu queria, enquanto o Mike ele prepara aqui o demo, eu queria falar rapidamente sobre aquários, né? Só para a gente finalizar aqui a minha parte, eu já passo a bola para o Mike fazer a demonstração. Bom, a Aquarius, ela é uma empresa já há muito tempo no mercado, há décadas, né? 36 anos, mais exatamente, orientado à tecnologia industrial, então é uma empresa muito engajada, né? Sempre aderente ao que está acontecendo no mercado, né? Com tecnologias de ponta. A equipe é muito qualificada, ela navega muito bem, né? Tanto em todos os níveis de automação, e inclusive a gente tem muita facilidade com o pessoal de TI, integrando um mundo de automação, de OT com TI, né? Ofertando praticamente esse portfólio aqui, né? Então a gente tem soluções para IoT, inteligência artificial, realidade aumentada, soluções em cloud, MES, PINs, Analytics, o SCADA, que é o tema central, né? Então, o que faz sentido para a sua empresa, né? Venham trocar uma ideia com a gente, né? Expor o que a gente pode contribuir, que com certeza a gente consegue ajudá-los. E para que tudo isso se torne realidade, a gente tem parcerias muito fortes, né, no mercado, né, para que a gente consiga ofertar todo esse portfólio. Então, o nosso parceiro mais longevo é a GE, cujo iFix, que eu acabei de falar, também é da GE. Então, ela tem várias soluções, mas existem outros parceiros também que a gente utiliza para compor a nossa solução, né, que são, alguns deles estão aqui, Alves e ContraStation, Kaspersky, Mark Solution, Matricon, Sorba. E o que eles contribuem? Né? Por exemplo, na automação industrial, né, então a maior parte de controle, né, do sistema supervisório, PINs, né, é a GE, mas a gente tem também outros parceiros para fazer gestão de malhas de controle, sintonia de P&D, sintonia de malha, né? PINs, visualização de dados, né, via web, por exemplo, alguns indicadores, KPIs. Em relação à segurança operacional, a gente também tem parceiro para fazer gestão de mudança, né, o chamado CMS, Change Management System, gerenciamento de alarmes, backup automático, cybersecurity, para realidade aumentada, inteligência artificial, MES, né, que é o Proxy Plant Applications, e gestão de terminais. Então, a gente tem um portfólio bem completo, né, para poder ofertar e contribuir para os negócios de vocês, né? Então, se tiver alguma consulta, né, por favor, entre em contato que a gente vai poder auxiliar da melhor forma possível. Mike, você quer assumir daí e iniciar a demonstração? Opa, sim, Alex. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só confirma, né, se vocês vão estar visualizando aí, por favor. Sim. Ok, obrigado. Bom, eu vou iniciar aqui a apresentação, né, mostrando a instalação que vem com a instalação do iFix, a demo, né, que ele traz essas duas plantas, uma planta de água, outra planta de suco, né. Navegando aqui brevemente sobre as telas, né, a gente vai poder ver, observar a proposta, né, dessa demo, que é justamente atender a otimização visual, né, atendendo aí a norma da ISA 101, né, dentro de uma configuração, de um layout, dentro de uma escala de cinza, né, e pontuando
com cores, no caso aqui vermelho, né, e algumas outras telas aqui também, alguns indicadores, né, alguns retângulos vermelhos, chamar a atenção do operador para o que realmente é importante ele estar conseguindo observar, né? E assim, possivelmente, eliminando algum risco, né, de repente, muita informação visual, né, de uma mistura do que é status com alarme, e aí acabar, né, perdendo algum alarme de vista, né? Então, é bem interessante que com poucas cores, né, uma interface gráfica bem mais simples, bem mais otimizada, né, essa informação é passada, né, de forma inteligente, né, para o operador. Né? Pegando um exemplo aqui desse objeto, né, que ele tem um gráfico aqui de nível, né, e aqui ele tem aqui uma faixa branca, né, onde, né, entende-se que aqui seria a operação normal, né, desse nível, e aqui os indicadores com cinza e um cinza mais escuro, né, indicando aí que seriam os níveis mais altos, né, o nível alto aqui e o nível mais crítico, né. E interessante, porque numa navegação entre as telas, né, o operador consegue observar, né, por mais que esteja passando rapidamente, né, chamar a atenção pontualmente aonde precisa realmente ali de uma intervenção, né, de uma atenção. Né, essa seria a planta de água, né, tem também essa planta de suco, né, uma fabricação, né, e que também tem mais alguns objetos aqui também que foram utilizados, né, que é bem interessante também estar observando. Pegando, por exemplo, né, esse indicador aqui, né, de pressão, né, ele tem aqui uma faixa, né, de operação normal, né, que também é uma faixa de alarme, né, um alarme alto no caso, um baixo e um muito baixo. Então, né, de uma forma simples, rápida, né, intuitiva, o operador consegue saber, né, se essa pressão está no estado operacional ou se ela precisa, né, de uma intervenção. Né? Isso pontualmente a gente consegue observar, né, nesse display, aqui também nesse gráfico e aqui também um indicador, né, amarelo, né, indicando aqui também que tem alguma coisa fora da operação normal. Né, e o restante, né, tudo dentro de um contexto, né, dentro dessa escala de cinza, né, sem fugir muito desse contexto, né, e trazendo um pouco mais, né, de menos desgaste, né, visual para o operador que fica ali no dia a dia acompanhando. Aqui a barra de alarmes também acompanha essa proposta, né? Ele tem um fundo cinza, né? E, por vezes a gente conhece algumas aplicações, algumas aplicações em que o fundo às vezes pisca preto com vermelho, amarelo, vermelho, né? Bastante informação visual, né? Conforme a gente estava falando, pode causar o desgaste visual ali no dia a dia, né? E aqui ele também atende essa proposta, né? Mantendo só o texto vermelho, né? No caso dos indicadores de alarme mais críticos, e o amarelo para uns alarmes, né? Que são importantes, mas não críticos. Aqui no sumário de alarmes, né, ele também, essa demo traz uma demonstração de como usar o shelving, né? Aqui tem alguns alarmes ativos, né? Em que casos poderíamos usar o shelving, por exemplo? Vamos dizer que, né, determinado equipamento vai ter alguma intervenção, né, alguma parada programada ou alguma corretiva, preventiva, e já se sabe que aquele equipamento vai demandar diversos alarmes para a tela, né, que são alarmes, né, no caso, são alarmes falsos, porque é uma intervenção, né, planejada. Então, o operador pode ver esse alarme, clicar aqui com o botão direito, selecionar a chave, e aqui aparece a opção para ele definir um número de minutos, né, ou horas, e ele vai ter a garantia de que, passado esse tempo, esse alarme ele vai voltar para a condição normal dele, né, por muitas vezes numa situação assim, né, quando o alarme ele é suprimido, né, pode ocorrer a situação do operador acabar esquecendo de normalizar esse alarme, né, e ele fica aí, né, inibido por um determinado tempo. Nesse caso, fica aí a garantia, né, a tranquilidade de que em 2 minutos, aqui no caso, esse alarme voltaria aí para a tabela de alarmes ativos, né, e estaria aí funcionando normalmente. Né? Então, essa demo traz também né, como estar utilizando, uma ideia de utilização dessa informação. E demais, né, tem vários objetos, né, informações gráficas, né, ideias de como utilizar, de como fazer, né, sem perder qualidade visual, sem perder qualidade de informação que é passada para o operador, né, e também os objetos aqui, né, que estão disponíveis para uso em aplicações, né, pode estar vendo como foi utilizado, né, como se foi programada essa informação na tela e está usando aí, né, nas aplicações conforme a necessidade, né. Né? Em resumo, né, seria isso, né, sobre a demonstração, né, vale a pena dar uma olhada, né, tem várias informações, né, foi pensado de uma forma inteligente, aplicando na prática né, as normas da ISA 101, né, e atendendo essa necessidade, né, essa recomendação, né, de menos estresse visual, né, para o operador. Bom, eu vou fechar aqui a demo, né, vamos
conhecer agora também a nova funcionalidade que vem com o iFix 6.5, que é o Configuration Hub, né? O que que seria o Configuration Hub, né, para o iFix, né? Na verdade, né, ele promete aí otimizar, né, em muito, aí a tempo de engenharia, horas de desenvolvimento na parte de criação de variáveis, de link dessas variáveis com o driver JS, né? E como que isso é feito, né? No ambiente, né? Orientando essas variáveis a um objeto, né? Um objeto previamente criado, né? E ali a gente define algumas instâncias e essas instâncias já vêm com essa estrutura de variáveis pronta, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês, a gente vai conseguir observar como que isso se aplica, né? Aplicaria na prática um projeto, né? Deixa ele abrir aqui uma aplicação, vou abrir uma aplicação nova, vamos ver como que ele fazer aqui os primeiros acessos, né? Credencial. Aqui ele abriu aqui o Workspace, não tem nada na tela, só uma aplicação nova. E aqui na guia Applications, né, ele mostra aqui a opção, né, de Configuration Hub, né? Eu vou clicar aqui em cima e ele abre aqui o ambiente, né, no Configuration Hub no navegador. Ele pede algumas credenciais, né, são as minhas credenciais previamente criadas no iFix. Né, ele traz esse layout. Esse layout ele é bem similar para quem já configurou o Configuration Hub por História, né, e até para o PC, vai perceber que o layout é bem parecido, né? Pode-se dizer que até é o mesmo layout. Bom, essa é a proposta do layout, né? E aqui, no lado esquerdo, ele traz, né, o nome da minha aplicação. No caso, ela se chama Escada 01, né? Em escada 01, ele habilita para mim a Connections, modelo e database. Na guia Connections, né, o que, que seria essa guia? Essa guia ele traz as conexões, né, que há com a minha aplicação. Nesse caso, o IGS e o OPCOA. Inclusive, o OPCOA agora ele pode ser configurado por aqui, né? Pode ser adicionado por aqui as conexões. No caso do IGS, né, como eu já tenho aqui na minha máquina instalado o IGS, né, ele traz aqui as informações do IGS. Uma nota que, por enquanto, né, o Configuration Hub ele só atende ao IGS e ao PCUA. Demais drivers, né, possivelmente aí numa atualização futura, mas no momento ele não suporta. Então, para iniciar aqui a nossa demonstração, né, eu já criei previamente aqui algumas variáveis no IGS. Eu criei aqui, né, três bombas, né, 1, 2 e 3, né, com alguns registros, algumas informações de estado, falha, operação e velocidade. Então, clicando aqui nesse canal PLC, né, tem esse dispositivo Homo 01, né, eu vou clicar aqui em Browser. E note que ele vai carregar aqui as mesmas informações que estão disponíveis lá dentro do IGS. Então, né, posso estar visualizando, né, e pesquisando essa informação por aqui mesmo. Então, eu vou selecionar aqui essas quatro variáveis porque eu quero criar um tipo novo, né, porque vamos simular três novos equipamentos numa planta. Nós queremos adicionar esses equipamentos no iFix. Eles já foram adicionados no IGS, né? Vamos simular uma situação, né, que eles têm alguma comunicação com PLC ou de inversor, que tem informação de velocidade, corrente, tensão e os status. E já está funcionando no IGS, já está comunicando, só que agora o próximo passo seria eu inserir isso no iFix, criar a variável no iFix. Né? No procedimento poderia ser feito isso, né, manualmente, né, criando uma variável, tag a tag, de forma braçal, ou numa planilha, né, exportando ou importando, mas eu vou utilizar o Configuration Hub para otimizar esse processo. Então, a princípio, né, eu já tenho essas variáveis que eu quero monitorar, e eu vou criar um tipo a partir dessas variáveis que já estão lá no IGS. Então, ele me pergunta, né, qual o nome da variável, qual o nome do objeto, eu vou escolher o nome bomba mesmo. Pronto, criei o objeto, né? Para onde vai esse objeto? Ele fica aqui na guia modelos. Na guia modelos me aparece aqui o objeto bomba, né? E dentro dele as variáveis, né? Já estruturando aqui o tipo do objeto bomba. Tem algumas aplicações bem interessantes, né? Que a gente pode também estar utilizando dentro do objeto, então eu vou entrar numa de edição dele, né? E aqui ele traz dois painéis de configuração. O primeiro é o referente ao objeto. A gente pode estar criando novas variáveis, deletando, removendo, né? No caso aqui eu vou manter como está, porque é interessante, é o objetivo da demonstração. E também tem o modo template, né? O template, ele é interessante, né, em casos específicos, por exemplo. Vamos dizer que das bombas que vão ser inseridas, né, há algumas que têm a comunicação com o inversor e tem algumas informações de corrente, tensão, vamos simular aí de 10 a 15 variáveis.
E há bombas também que são de partida direta, né? Só tem um liga-desliga e um status de ligado. Nesse caso, a gente pode estar atribuindo um template, ainda que seja o mesmo equipamento, mas a gente pode criar tipos de equipamentos dentro do mesmo objeto, né? Então, tipo, desse jeito a gente não iria, né, atribuir aí umas 15, 20 variáveis a um objeto que só vai ser monitorado três status, por exemplo, né? Bom, nesse caso eu vou manter como está, né, no único template mesmo. E aqui ele tem um recurso bem interessante que é substituição, né? Eu vou criar aqui uma tag de substituição, eu vou chamar ela de número bomba, né? E eu já explico, né, o que que a gente vai fazer com esse parâmetro, né, esse número bomba. Né, para quem já tem já endereça, né, já fez algum endereçamento, né, já endereçou alguma vez algum registro, né, de GS no iFix, né, vai perceber que aqui é um padrão, né? Qual que é o padrão, né? Tem o nome do canal, o device, e tem as variáveis. De variável a variável, o que que muda aqui de informação, né? Apenas o número da bomba, né? Da bomba de 1 para 2, de 2 para 3. Mas há um padrão aqui na syntax, né, de endereço dessa variável no IGS. E a gente vai fazer uso disso, né, para otimizar o nosso processo de vincular essas variáveis ao seu respectivo endereço dentro do IGS. Né? Então, voltando aqui às variáveis, né, ele deixa clicar em cima delas aqui, no caso o template, e aqui na guia à direita, ele mostra as propriedades dessa variável como se tivesse aberto o data block, né, do database do iFix. E aqui, né, o campo device, né, e o endereço dela dentro do IGS. Né? Como a gente trouxe diretamente do IGS, ele trouxe também o endereço. Né? E no lugar do número 1, né, eu vou colocar a tag, né, o parâmetro que eu acabei de criar, chamado de número bomba. Então, eu vou copiar aqui essa informação, ok? Enter. E vou repetir, né, essa alteração em todas as variáveis desse objeto. Então, coloquei aqui na segunda variável, vou colocar na terceira variável. Deixa eu atualizar aqui. Substituir o número 1. Ok. Da mesma forma, agora, a variável velocidade. Ó, construindo aqui. Ok. Finalizado aqui as substituições, né? Finalizei aqui a minha edição do objeto. Finalizada a minha edição, clico em salvar. Está salvo. E agora preciso publicar essa alteração, né? Por que publicar? Porque toda alteração, remoção, né, ou inserção de dados, ele só vai ser efetivamente aplicado ao projeto, né, se eu fizer esse ato. Então, a gente pode vir aqui na guia modelos, né? Vou atualizar aqui a página, clicar em as últimas informações, né, atualizadas. Novamente, vou clicar em modelo e aqui está aqui o nosso objeto bomba. Note que ele tem um indicador aqui, né, dizendo que esse objeto está publicado e já está de fato aplicado ao projeto. E agora, né, o que fazemos? Agora vinculamos, né, utilizamos esse objeto a uma instância, né? O que seria a instância? Seria o equipamento propriamente dito, né, que na nossa simulação vai ser criado, né, no iFix, na aplicação. Como que isso é feito, né? Eu posso expandir aqui, ele vai mostrar as variáveis, o template. No caso, como só tem um template, eu vou selecionar esse mesmo e vou clicar na opção adicionar, né, instância. Então, eu vou dar o nome, né, a esse equipamento, eu vou chamar de bomba 01 mesmo, vou manter esse nome, vou clicar aqui em criar. Então, ele vai criar aqui a bomba 1, e eu vou criar mais duas vezes, né, porque nós estamos criando, são três equipamentos. Então, eu vou criar aqui a bomba 02, criar, né, e vou criar mais uma vez agora a bomba 3. Bomba 3, criar. Ok? Criadas as três bombas, agora nós vamos fazer uso daquele parâmetro que nós criamos ah, referente àquela variável de substituição. Né? Clicando em cima da instância, ele mostra para a gente aqui, né, as variáveis que estão disponíveis para essa instância. No caso aqui, né, o número bomba está com o número 1, que eu coloquei padrão para 1, não vou precisar mexer na bomba 1. Na bomba 2, ele atualizou aqui, está 1, eu vou colocar 2. E para a bomba 3, eu vou atualizar aqui o parâmetro para valor igual a 3. Ok, feito isso, novamente eu vou salvar. Ok, agora eu vou publicar. Está bom. Deixa eu carregar aqui.
Ok, está publicado. Feito isso agora, né, já criei minhas tags do projeto, né? Como eu posso visualizá-las? Clicando aqui novamente em modelos, a gente vai observar, né, que eles vão mostrar indicador de que já está efetivamente aplicado ao projeto, está publicado. E aqui na guia database, né, o que que seria o database? É um espelho do database lá do iFix, aqui dentro do Configuration Hub, né? Então, se a gente clicar aqui na variável, a gente vê que ela foi criada, né, adotando um padrão, né, esse bomba 01, que é o nome da instância, do equipamento, um sinal de maior e a variável em si, que seria o estado, né? E aí, como nós já configuramos o endereçamento naquele momento, deixa eu expandir aqui para a gente visualizar melhor, tá aqui o endereço de ADWI address de bomba 01, a mesma coisa aqui para bomba 02, deixa eu atualizar aqui, bomba 02, e a mesma coisa para 3. Então, né, o que que eu fiz aqui? Eu acabei de criar as variáveis desses três equipamentos que a gente tinha criado no IGS, através de alguns passos dentro do Configuration Hub, né? Não precisei abrir o database aqui do iFix e criar, né, cada variável de forma braçal, de forma manual, né? Visto que aqui já está tudo inserido as variáveis e já estão, né, cada uma tendo a sua respectiva informação do IGS, né? Então é bem interessante estar utilizando isso, promete aí, né, ganho aí de horas, de várias horas de engenharia nesse ponto, né, referente à criação de variáveis, vínculo de variáveis, e inclusive, né, reduzindo aí possíveis erros, né, que a gente sabe que pode acontecer quando é feita alguma atividade muito braçal, muito repetitiva, né, de repente de errar algum endereçamento de I/O, ou mesmo fugir de algum padrão de nome de tag, né, dessa forma que eu fiz, de uma forma bem rápida, bem prática, bem tranquila, né, eu consegui inserir esses valores aqui, e já estão disponíveis, né, para usar, seja em gráfico, em telas, né, na minha aplicação. Bom, em resumo é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da demonstração, né? É um recurso que está disponível a partir da versão 6.5, né? E, né, experimentem, né? Vejam, né, como pode ser útil, né, estar utilizando esse recurso. Eu finalizo aqui a demonstração, né? Obrigado a atenção de todos. Eu retorno aí para o Walter. Obrigado, Walter. Oh, O, desculpa, Alex. Ô, Mike, obrigado, cara. Muito bacana mesmo. É sensacional esse novo recurso aí, cara. Muito obrigado pela demonstração. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando então para o fechamento da reunião. Deixa eu só recompartilhar aqui novamente a minha tela. Ok. Antes da gente ir para os questionamentos, né? Só passar um recadinho aqui. Então, como eu falei lá no início, né, uma série de webinars, né? Esse aqui é o quarto, e tem mais, né? Então, semanalmente a gente está com essa iniciativa de toda semana estar produzindo esse conteúdo para vocês. E fiquem atentos, né? Façam as inscrições, são temas muito interessantes. O que já passou e eventualmente vocês não puderam participar também, está no link. Eu estou vendo aqui que o pessoal aqui, os colegas da Aquário já estão colocando o link, né, lá no YouTube. Então, por favor, sigam a gente lá e compartilhem também se quiserem. O podcast, não sei se o pessoal já colocou o link lá do nosso podcast, mas a gente também tem uma outra iniciativa muito interessante nossa, que a gente já está no terceiro podcast, né, e é muito interessante, são conteúdos muito relevantes, você pode acessar por várias plataformas, né, YouTube também, ou pelo Spotify. Aqui está o link do Spotify, eu vou reforçar essa informação, colocar no nosso chat lá também esse link e vocês podem acessar diretamente o podcast. Já está no terceiro episódio e é muito interessante, tá? É, Vamos para a rodada então de perguntas e respostas, então, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui e colocar já os links vocês aqui, tanto do webinar, do e-mail. Então, o e-mail é muito importante também, né? Qualquer consulta nossa, endereça para esse e-mail aqui, ó, industrial@aquarius.com.br. Vamos Calma lá. aí, Alex. Os links eu. Ah, você já colocou também. É, Beleza. Eu também fui talvez, colocando aqui. talvez eu tenha sido repetitivo, mas assim, Não, aqui já imagina. está condensado aqui, todos eles aqui nessa resposta.
Eu vi que vocês já responderam bastante coisa, né, Paiola? Elmer, Paiola. Deixa eu passar aqui, então. O Luiz Bergo, ele perguntou sobre ISOP, né? Eu acho que a resposta aqui está bastante completa, tanto do Elmer quanto do Paiola, né? Que visa alcançar eficiência, qualidade de produção e uniformidade de desempenho, ao mesmo tempo em que reduzem a falta de comunicação e o não cumprimento dos regulamentos da indústria, né? É uma alternativa aí de operação. O que mais aqui que a gente tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Explorar um pouco mais a virtualização de servidor. Você quer complementar alguma coisa, Paola, nesse sentido? O Mike talvez possa até me ajudar depois com alguma informação técnica, se sobrar alguma dúvida, mas eu acho que, de maneira geral, o que é importante comentar é que o iFix ele já é usado em ambiente virtual há alguns muitos anos aí, né? Já tem clientes nossos usando há mais de uma década, né? E, e isso é possível, né, de ser feito tanto em Hyper-V quanto em VMware. O que eu recomendo é só entrar em contato com a gente, né, para verificar direitinho qual que é a homologação, né, em termos de virtualização e de sistema operacional para aquela versão do iFix que você tem, e verificar se é necessário, de repente, trazer ele para a última versão, né, fazer um upgrade para poder usar no ambiente de TI que você deseja. Mas o fato é que, como eu disse, é uma coisa já usada há muitos anos e que traz muito benefício, né? É muito mais simples você restabelecer, né, no momento de emergência, né, de algum tipo de acidente, algum tipo de, enfim, problema que você possa ter na sua máquina lá em campo. É um ambiente que já está pronto, já está virtualizado, e pode ser a diferença entre você restabelecer um sistema em minutos ou em horas, né? Então, eu acho que diminui também, vai, digamos assim, o custo total do seu investimento. Eu acho que não tem por que não fazer, né? Maravilha. André Luiz, ele poderia falar algo sobre taxa de atualização de dados, telas de trabalho em paralelo dos equipamentos em hot standby? Bom, a taxa de atualização de dados, né, Paulo, geralmente é de segundo em segundo, né? No caso do iFix, né? E depende do volume de informações, mas geralmente é de segundo em segundo essa atualização de dados para a tela da operação, né? E a questão do hot standby, né? O iFix ele permite essa arquitetura redundante, né? Onde você tem o servidor primário e o servidor backup funcionando nesse esquema de hot standby. Então, os dois estão sempre de pé e sempre sendo atualizados, né? Em termos de informações dos seus tags e informações de reconhecimento de alarme e outras coisas mais que importam, né? Para sua aplicação. E então, se cai a sua máquina primária, automaticamente a segunda já está de pé e já assume. Então, para os seus clientes, independente de você ter um cliente convencional, né, o thick client, ou você ter um thin client em client TS, né, em terminal server, ou um web space, né, seja lá qual for a interface de visualização, o cliente nem sente essa queda, né, porque realmente a segunda máquina está de pé, né, está esperando. Então, quando cai a primeira, a segunda automaticamente assume. Maravilha. O Lipe também está aqui na ligação, não sei se ele quer falar alguma coisa sobre isso. Bom, na verdade, a única coisa que eu queria deixar claro aí é que as taxas de atualização de componentes na tela e coisas do iFix é configurável, né? E a gente tem até alguns utilitários que ajudam a otimizar essas taxas também para evitar lentidão de sistema, para evitar percepção de lentidão de sistema caso tenha alguma coisa demorando muito para carregar, esse tipo de situação. Eu não entendo, não sei exatamente qual que era o objetivo dessa pergunta específica. Imagino que seja mais voltada para isso, né? De como que é feita a gestão dessa atualização, né? Eu entendo que sim também.
Maravilha, Lipe. Bom, aqui o Iago Freitas, ele comenta um pouco sobre estimativa de valores, né? Isso aí, Iago, você pode passar a endereçar para mim essa solicitação, porque é um range muito amplo, né? Então a gente precisa entender um pouquinho melhor aí quais são as características que você tem, para a gente poder passar um valor um pouco mais assertivo, né? Pode entrar em contato comigo direto ou passar naquele e-mail industrial@aquarius.com.br. O Poderia. Elmer também passou o e-mail dele, mas não importa, tá? Iago? Todos os Isso. Não, caminhos com certeza, levam a Roma, tá? com certeza. Pode mandar para o eRocha, ou para o Industrial, ou para o Assanches, todos eles vão ser endereçados. Na verdade, mandando para o Alex, vai direto aí para quem vai provavelmente olhar a sua demanda, tá? Maravilha. Poderia falar como estão endereçando o desafio de operações mais remotas, onde o operador não está mais tão perto da planta como na arquitetura convencional? Bom, nós temos aí algumas alternativas, né, para poder fazer. Uma delas é usar uma ferramenta própria, né, da GE, é, ou utilizar SymClient, né? Então você pode, através do servidor TS, você pode endereçar os clientes nesse servidor e fazer um acesso remoto, ou de SymClients, ou de um tablet, de um smart device, né? O que você quiser. Essa flexibilidade, né, Alex? Acho que nesses tempos agora de pandemia, se tornou mais importante do que nunca, né? Tem muitos clientes nossos que já desde março, abril do ano passado, vieram procurar a gente para entender essas arquiteturas e realmente o iFix é um dos caras que mais flexibiliza essa forma de acesso. Então, além da estrutura convencional de cliente-servidor, que o iFix foi, né, pioneiro, né, há muitos anos atrás a implantar esse tipo de possibilidade, né? O iFix hoje ele tem essa flexibilidade toda de você acessar isso, as telas via web space, né? Numa estrutura realmente baseada ali em HTML5, super flexível, que se automaticamente ajusta ao formato e tamanho da tela que você precisa, né? E também tem a forma de você acessar via Remote Desktop, usando o Cloud TS. Então, é super flexível. É questão da gente discutir, de repente, qual que é a demanda de vocês e o que que melhor se enquadra dentro disso, tá? Maravilha. O Vicente aqui pergunta: a migração do iFix 5.8 para o 6.5 é transparente? Sim. Não precisa de ferramenta de conversão, né? Basta fazer uma simples atualização. Correto, E pai? aproveito, sim, com certeza. E aproveito até para explicar que até se tiver aqui, né, alguém nesse webinar aqui usa ainda Fix 32, Fix DOS, cara, aquelas ferramentas realmente antiquíssimas, né, as primeiras versões aí do mundo de Fix, mesmo elas a gente consegue fazer upgrade, consegue fazer conversão, né, tecnicamente, comercialmente a gente consegue aproveitar tudo que vocês já têm, tá? Agora, de iFix para iFix, com certeza, né? Dessa versão 5.8, enfim, qualquer versão do iFix a gente consegue fazer uma migração bastante tranquila aí para a última versão. O iFix 6.5, né? O Vicente também. Já está homologado para o Windows Server 2019, SQL Server 2019? Sim. André Luiz, considerações sobre o tema segurança e cuidado sobre invasão, sabotagem. Esse é um tema bem amplo, né? Quer comentar, assim, tentar comentar rapidamente, ô Paiola? Sim, essa é uma das preocupações, né? Eu diria assim, até nesse mundo de indústria 4.0 que a gente está vivendo, né? Eu acho que essa preocupação que o André levantou é uma que todo mundo aqui deveria ter. Se não tem, deveria ter, né? Porque a gente, nesse mundo dos 4.0, a gente fala muito de integração entre sistemas, né? Digitalização dos dados de várias áreas e até de equipamentos que até então não tinham seus dados ainda digitalizados e, eventualmente, até de comunicação entre os sistemas de automação e o mundo corporativo, né? Então, eu diria isso, por um lado, né, traz uma flexibilidade de acesso aos dados, né, de cálculos, de inserção de contexto, assim, maravilhosa, né, capacidade gerencial de relatórios. Agora, em contrapartida, abre as portas do inferno em termos de invasão, né? Você realmente acaba criando caminhos de intrusão que até então não eram conhecidos. A GE Digital se preocupa muito com isso, tá? E realmente as últimas versões do iFix, né, vão acompanhando essas possibilidades todas de você restringir os acessos. Então, se você
for verificar, né, o iFix tem uma série de recursos, né, para você realmente poder fazer a entrada no sistema, para você poder visualizar dados, e principalmente se você tiver que depois dar algum tipo de comando ou reconhecimento de alarmes. O iFix tem também, para aqueles clientes, eu não sei se é o caso do André, mas clientes aqui que são da área de farma ou de alimentos e bebidas, né, o iFix ele tem inclusive recursos opcionais, né, que você pode inserir no sistema para a parte de confirmação dupla, né, de operações, para manter toda a parte de rastreabilidade extremamente detalhada, né, que essas aplicações exigem quando você precisa atender aquela norma 21 CFR, parte 11, né, da FDA, né, para essas empresas que vão principalmente exportar produtos lá para os Estados Unidos. Então, eu diria que o iFix é uma das ferramentas mais seguras aí no mercado. A AGS se preocupa demais e manter o iFix como uma ferramenta extremamente segura. Maravilha. Foi perguntado também sobre as bibliotecas do iFix, né? Se aqueles elementos já aderentes à norma já fazem parte da biblioteca. Vocês responderam no chat aqui que sim, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aliás, só pegando um gancho, né? Sobre cybersecurity, a gente vai ter um webinar dedicado a esse tipo de discussão, tá? Vai ser, acho que, o penúltimo nosso, se eu não me engano, dessa série. Então, quem tiver interesse de se aprofundar no tema, entra aí no link que a gente passou no chat, faz a inscrição lá para esse webinar, que eu acho que vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre essa questão de ferramentas que ajudam nessa prevenção de intrusão, de acidentes, enfim, de problemas que você pode ter com cybersecurity no chão de fábrica. Mais uma ou duas perguntas aqui, o nosso tempo já está um pouco estourado, né? Essa daqui eu acho que o Mike pode ajudar a gente. Gabriel Vieira, ele falou assim: para essa utilização do Configuration Hub, é necessário que as variáveis do IGS esteja configurado como estático? Oi, então, respondendo a essa pergunta, não necessariamente, né? Na demonstração que a gente fez, né, havia algumas tags, algumas variáveis endereçadas de forma fixa, né? E isso me possibilitou importar essas variáveis, e criar um objeto de forma automática a partir delas. No caso eu esteja utilizando aí variáveis, né, objetos dentro do IGS endereçados aí de forma dinâmica, aí no caso não vai dar para importar automático, mas pode-se criar né, os objetos manualmente, ali, inserindo as tags, né, uma a uma, de acordo com a necessidade, e estar criando as instâncias normalmente, né? E aí, dependendo de cada aplicação, né, entendendo como se aplica o driver, qual o driver, a forma de endereçamento, pensar numa estratégia ali, né, de estar fazendo algum endereçamento também, né, dos links do IGS de forma automática, posteriormente, né? Mas a princípio seria essa a diferença, né, entre usar o dinâmico e os variáveis de forma fixa no IGS, para o Configuration Hub. Maravilha. Aí, aproveitando aqui também, o Patés, ele perguntou, né? Para estruturas de endereçamento de endereços já prontos, conseguimos migrar para o Configurations Hub nativo ou teremos que desconstruir e refazer manualmente? Então, aí seria o caso de entender, né, como foi criado a estrutura dentro do IGS e ver se a estrutura de tag, de nome, permite a gente identificar um padrão, igual foi identificado na demonstração, né, para criar ali uma estratégia, né? Então, dependendo de como foi estruturado, usa a mesma estrutura, né, e pensa ali numa forma de otimizar esse trabalho. Mas é bem caso a caso, talvez precise, dependendo de como está feito ou não, né? É o caso de estar analisando aí, caso a caso. Ok. O Iguchi, ele pergunta, existe alguma funcionalidade para acompanhamento de variáveis, identificação, e tendências? Algum sistema preditivo? Se uma variável não fugiu dos parâmetros, mas esta em um comportamento que tende a fugir, ferramenta de análise, né, Paiola? Do comportamento das variáveis, né? A gente tem ferramentas que trabalham em conjunto com o SCADA, né? Você quer comentar um pouquinho, Paiola? Sim, claro. Dentro do nosso portfólio, né, a gente tem módulos específicos para fazer isso que o Iguchi está comentando, né? Então, a gente, claro, né, no sistema SCADA faz toda a parte de visualização, né, de controle,
de gestão de alarmes, de tudo que você precisa e que faz parte do papel do supervisório, né? E dentro do nosso portfólio temos módulos que permitem exatamente pegar esses dados, armazená-los historicamente. Na verdade, o próprio iFix tem uma ferramenta conjunta, né, que é o próprio História da GE, que é a ferramenta oficial de histórico do produto. E a partir desses dados históricos, você poder estudar o comportamento dessas variáveis individualmente, e principalmente na correlação entre elas, para você pensar na predição, né, de falhas ou realmente de eventos que sejam importantes e que você deva e tem benefícios, né, em trabalhar de maneira antecipada em cima deles, para evitar uma parada não programada ou para você conseguir manter a sua produção dentro de um estado previsível, né, e dentro de uma variabilidade mínima, né? Então, a gente tem realmente dentro do nosso portfólio módulos específicos para isso. Bem legal a pergunta, André. Se você tiver interesse, a gente pode entrar mais em detalhes, tá? E conversar sobre esse aspecto que você falou. Mais uma vez, a gente vai ter um webinar, né? Acho que é o último dessa nossa série, né? Lá para metade de junho, onde a gente vai falar sobre um dos tipos de aplicação disso que você falou, né? A gente vai falar sobre o uso de dados históricos para manutenção preditiva, né? De motores e outros tipos de equipamento. Então, fica ligado, se inscreva aí nesse webinar que eu acho que vai ser bem interessante. E para finalizar, o Ricardo Donizete ele pergunta aqui se no Story tivemos algumas melhorias em relação à licença número de tags. O Elmer ele respondeu aqui no chat, né? Atualmente o Restore Essentials é oferecido com escada buffer, né, 200 dias para até 10.000 tags na versão e nas versões de 30K pontos do iFix ilimitada, né? Essa é uma característica do Essentials, né, que vem junto com o iFix, né? Então ele acompanha aí a quantidade de tags que o iFix está licenciado com essas características aqui que o Elmer citou. E além disso temos outras versões do Historian, né, que é versões que é o Standard e o Enterprise, com trend análise e tudo mais. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. A gente continua à disposição, caso tenha algumas dúvidas ou consultas, né? A gente fica à disposição de vocês, eu agradeço e ver se vocês conseguem participar dos próximos, que também vai ser muito interessante. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.